A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto e você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto. Estamos em uma série de estudos bíblicos baseado no Evangelho de Mateus. Nós iremos hoje estar estudando o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E eu quero lhe convidar, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita em meu canal, eu quero lhe convidar a se inscrever, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas por esta palavra em nome de Jesus. Compartilhe, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Mateus capítulo 15. Nós iremos estar estudando o capítulo 15 de Mateus, que traz 3 assuntos: a tradição dos anciãos, do versículo 1 ao versículo 20, a mulher cananeia, do versículo 21 ao versículo 28, e a segunda multiplicação dos pães e peixes, versículo 29 ao versículo 39. Vamos dar início com a tradição dos anciãos. Mateus capítulo 15, ao versículo 1 ao versículo 20. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 15, versículo 1 ao versículo 20. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Jesus, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos
isso não contamina o homem. Nós vemos aqui Jesus, ele trazendo um esclarecimento para seus discípulos. Quando eles estavam em uma reunião onde Jesus estava dando ensinamento, e vieram alguns escribas e fariseus de Jerusalém até Jesus e perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois eles estão comendo sem lavar as mãos? O que era a tradição dos anciãos? Quem eram os anciãos? Anciãos eram pessoas que tinham uma certa autoridade no meio de Israel. Os anciãos, no capítulo 11, versículo 16 em diante de Números, Deus designou 70 anciãos que levariam a carga juntamente com Moisés. Os anciãos que eram também oficiais em Israel. Os anciãos que eram pessoas que tinham uma certa posição no meio do povo de Israel. Os anciãos que eram pessoas respeitadas, pessoas idosas, pessoas com a idade avançada, chamada de velhos, chamado de idosos. Essas pessoas, elas eram também doutores da lei, pessoas que tinham o conhecimento da lei mosaica. E essas mesmas pessoas, elas acrescentaram normas, elas acrescentaram regras que não estavam escritas em nenhum dos livros escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco, conhecido pelo povo judeu. Em nenhum dos livros havia um dos mandamentos, tradições dos anciãos. Mas o que vem a ser uma tradição? O que é uma tradição? Tradição é uma palavra com sua origem no latim traditio, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, crenças, lendas para pessoas de uma comunidade que vai passando de pessoa para pessoa por gerações e gerações. Isto é tradição. É o entregar um costume, é o entregar um comportamento, é o entregar uma crença, um ensinamento de uma pessoa para outra pessoa. E vai passando também de comunidade para comunidade, de povo para povo, de geração para geração. Para que algo se estabeleça como tradição, é necessário tempo. É necessário bastante tempo para que o hábito seja criado. Quando um hábito é criado, fica difícil de ser removido. Como um hábito é criado? Quando a nossa mente aprende algo e identifica como um padrão, ela começa a executar essas ações com menos
esforço e julgamento. A nossa mente, ela trabalha para nos dar vida. A nossa mente, ela trabalha para poupar energia. E quando aprendemos um hábito e a nossa mente aprende esse hábito e ele fica enraizado em nós, começamos a agir de forma automática, sem esforço, sem julgamentos. Não fazemos julgamentos, não nos questionamos acerca de um hábito, porque fica de forma automática, no chamado piloto automático. Como no caso de aprender a dirigir, quando a pessoa ela está aprendendo a dirigir, o comportamento é um. Quando a pessoa aprende a dirigir, fica no piloto automático. A pessoa nem olha para as marchas, para a marcha. Não, está no piloto automático. A mente ela já aprendeu como dirigir. Então, de forma automática, ela expressa através do corpo. Como a mente aprende? A nossa mente, ela aprende de várias formas. Pela sugestão, pela hipnose, pela auto-hipnose, pelo impacto emocional, pela repetição. Dentre essas formas pelas quais a mente aprende, a mais eficaz, a mais poderosa é a repetição. Fomos condicionados a acreditar em algumas coisas através da repetição. Algumas tradições nos foram passadas de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de povo para povo, de geração para geração, até chegar em nós. O hábito é criado através da repetição. Observe, por exemplo, a forma como você escova seus dentes. Tente descrever como você escova os dentes. Escova antes ou depois de passar o fio dental? Você aperta o tubo da pasta no meio ou no fim? Você escova os dentes na frente do espelho ou andando pela casa? Você escova os dentes com a mão esquerda ou com a mão direita? Você já prestou atenção em cada um desses detalhes ao escovar os dentes? Como se dá o processo? Provavelmente você teve dificuldade para descrever todo o processo da escovação dos dentes. Isso acontece porque escovar os dentes desta forma virou um hábito. Certo? Virou um hábito. É por isso que você escova os dentes da forma que você escova. Porque você já fez isto tantas vezes. Imagina, uma pessoa escovar os dentes de uma forma por mais de 30 anos. Imagina alguém de 30 anos e começou a escovar os dentes. Há anos escovando os dentes da mesma forma, virou um hábito. E virou algo automático, onde a pessoa não tem que se preocupar como pegar a escova, onde pegar no tubo, por qual dente começar, por onde começar, como começar. Porque virou um hábito, ficou no automático, o chamado piloto automático. Isso acontece porque escovar os dentes desta forma virou um hábito. E o que é um hábito? Um hábito é um comportamento aprendido, realizado quase sempre do mesmo modo, no mesmo local, no mesmo horário, e que em algum momento foi feito de forma consciente,
mas que, com o tempo, por causa da repetição, se tornou automático. É assim que é formado um hábito. Isto é um hábito. É uma ação que nós fazemos, que nós realizamos, que nós aprendemos a fazer do mesmo modo, no mesmo lugar, e vai fazendo de novo, até tornar-se um hábito. E quando um hábito é formado, quando um hábito é aprendido, ele fica enraizado em nossa mente subconsciente. E uma vez que ele fica enraizado em nosso subconsciente, em nossa mente subconsciente, fica muito, mas muito difícil de ser quebrado. Por quê? Porque a nossa mente subconsciente é 95% de quem somos. 95% do que somos, do que fazemos, do que comemos, do que acreditamos, é inconsciente. Comemos o que comemos por causa do hábito que está no inconsciente. Acreditamos no que acreditamos porque virou um hábito e está enraizado no inconsciente. Temos determinados comportamentos porque esses comportamentos foi aprendido ao longo da nossa vida e tornou-se um hábito enraizado em nosso subconsciente. E nós, sem questionar, sem perguntar, apenas obedecemos ao que está programado no inconsciente. E esses hábitos são muito difíceis de ser quebrados. Esses hábitos que são transformados em nossas crenças, em nossos comportamentos, em nossas atitudes que não questionamos. Muitos dos nossos hábitos não são nossos, são heranças de nossos antepassados, que precisam ser quebrados. Todo hábito que atrapalha a nossa vida, principalmente a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Deus, o nosso conhecimento na palavra de Deus, todo hábito que nos leva a viver uma vida contra a vontade de Deus, ele precisa ser quebrado. Mas não é fácil. Não é fácil quebrar um hábito. Por quê? Porque o hábito está em nossa mente subconsciente, conhecida como piloto automático. O hábito é criado pela mente para poupar nossa energia. E a mente consciente representa 95% de quem somos. Por isso é tão difícil quebrar um hábito. Mas não é impossível. Não é impossível. É difícil quebrar um hábito, mas ele pode ser quebrado. Glória a Deus por isso. Observe a reação dos fariseus e dos escribas. Capítulo 15, versículo 1 e 2 de Mateus. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ou seja, eles quebraram, os discípulos, eles quebraram uma tradição. Os discípulos, eles quebraram um hábito. Os discípulos, eles quebraram um comportamento, um hábito, uma crença criada pelos anciãos, criada pelos homens. E quando esse hábito
de lavar as mãos antes de comer foi quebrado pelos discípulos, fariseus e escribas saíram de Jerusalém e vieram até Jesus interrogar Jesus e perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos quebraram as tradições dos anciãos? Por que quebraram a tradição dos anciãos? Eles estão comendo sem lavar as mãos, eles estão impuros, eles não podem comer sem lavar as mãos, porque é regra, é norma, é lei, é mandamento. E Jesus vai dizer a eles que eles também estavam quebrando o mandamento de Deus por causa da tradição dos anciãos. Por causa das tradições dos anciãos, eles estavam quebrando o mandamento de Deus. Capítulo 15, versículo 3. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe a oferta ao Senhor, o que poderia aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Assim invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição. Deus disse: honra teu pai e tua mãe, mas eles diziam: não precisa. Assim eles estavam transgredindo a lei de Deus, o mandamento de Deus, a palavra de Deus, por causa da tradição dos anciãos. Eles estavam substituindo os mandamentos dos homens pela palavra de Deus. Estavam colocando o mandamento dos homens, as palavras dos homens, as tradições dos anciões acima da palavra de Deus. E Jesus disse, Mateus capítulo 15, versículo de número 6, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Os mandamentos dos homens estavam tendo mais prioridade do que o mandamento de Deus. As tradições dos anciãos estavam tendo mais prioridade na vida daquelas pessoas do que o próprio mandamento de Deus. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. Jesus agora está falando com a multidão e dizendo a eles: escutem e entendam, prestem atenção para entender. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ficaram escandalizados? Ficaram admirados? Ficaram pasmados? Jesus, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada.
Qual o assunto aqui do texto? Tradição dos anciãos. Doutrinas de homens. Mandamentos de homens. Toda planta, todo ensino, toda doutrina, todo mandamento de homem que Deus não plantou será arrancado da sua vida. Glória a Deus por isto. Louvado seja Deus. Versículo 15 de Mateus 15, 14. Deixai-os, disse Jesus, deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova do mandamento de homens, na cova das tradições dos anciãos, na cova de encontro à palavra, ao mandamento de Deus. Versículo 15, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos ainda estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Isso é Jesus trazendo uma palavra de libertação. E hoje, eu lhe pergunto, quantas tradições existem no meio do povo de Deus? Quantos mandamentos de homens existem dentro da obra de Deus? Quantas regras de homens, quantos hábitos foram criados e estão na mente das pessoas, levando elas a agirem, a se comportarem, a servirem a Deus, não da forma que está escrito, mas da forma que os homens dizem que está escrito. Quantos hábitos, quantas tradições, quantos ensinos, quantas proibições estão dentro das igrejas, dentro da obra de Deus. Jesus, ele veio para quebrar hábitos, mandamento de homens, tradições de homens, para que eu e você sejamos livres, livres desses mandamentos humanos, livres das tradições dos homens. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Bendito e santo é o nome do Senhor. Como saber se o que estamos aprendendo, ouvindo nos púlpitos é mandamento de homem, é doutrina de homem, é preceito de homem? Como fazer para saber? As tradições dos anciões. Por que Jesus sabia que não estava certo lavar as mãos antes de comer? Por que Jesus sabia disso? Porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Porque Jesus, ele tinha o conhecimento dos livros escritos por Moisés, inspirados por Deus.
E você? Você conhece a palavra de Deus? Você quer saber se é verdade ou se é mentira o que estão ensinando? No capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, o apóstolo Paulo, ele foi usado por Deus para dizer, Gálatas capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que temos pregado ou anunciado, seja anátema. Olha o que Paulo disse em Gálatas 1:8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. É Deus usando Paulo para dizer: se alguém vier pregar para vocês outro evangelho que eu não tenho pregado para vocês, não recebam. Não recebam nenhum evangelho estranho. Não recebam nenhum evangelho que não estejam de acordo com o que eu tenho ensinado a vocês. Eu lhe pergunto, qual o evangelho Paulo pregava? O evangelho da graça de Deus. Mateus, ou melhor, Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo disse: a minha vida nada a tenho por preciosa para mim, contanto que eu cumpra com alegria o ministério, a minha carreira e o meu ministério, que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. O evangelho que Paulo pregou e recebeu de Deus para pregar foi o evangelho da graça de Deus. E em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer: se alguém vier pregar outro evangelho a não ser o da graça, não receba. Não receba esse evangelho. Ele é estranho. Ele não é o verdadeiro. Assim como Deus disse na lei, em Deuteronômio capítulo 4, que ninguém poderia acrescentar nada à lei. Assim como o anjo disse lá em Apocalipse 22, 18 e 19. Quem tirar ou quem acrescentar alguma coisa do livro, será punido por isto. Glória a Deus por isto. Como você vai saber? Lendo as cartas de Paulo. Você quer saber se o que estão pregando é verdade ou mentira? Você quer saber se o que estão lhe ensinando, se o que você está ouvindo é verdade mesmo, está de acordo com a palavra de Deus? Comece a ler as cartas do apóstolo Paulo. Eu lhe convido a ler Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Hebreus, Filemão, Tito. Eu lhe convido a ler as cartas do apóstolo Paulo. É nelas que está a doutrina de Deus para a igreja. Aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 10, ele disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do qual já está posto, que é Cristo Jesus. O Cristo ressuscitado. O Cristo que revelou a graça ao apóstolo Paulo. O evangelho da graça de Deus. E eu lhe convido a ler, a estudar as cartas de Paulo, para que Deus, por intermédio do evangelho da graça, venha quebrando todo hábito, todas as crenças que colocaram na sua mente e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Crenças estas que são tradições
mandamentos, preceitos de homens. Amém? Continuando o capítulo 15 de Mateus, nós vemos a ocasião, o episódio, o acontecimento da mulher cananeia. Capítulo 15, versículo 21 de Mateus, em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é lícito e não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aqui nós destacamos a humildade desta mulher. Aqui nós destacamos a convicção dessa mulher de não merecer uma migalha, de não merecer nada, a consciência dela de não ser merecedora, de não ser digna. Mas nós também aqui vemos o apelo daquela mulher para a misericórdia de Jesus. Essa mulher, ela apela para que o Senhor tenha misericórdia da filha dela. Para que o Senhor Jesus tivesse misericórdia, tivesse piedade, tivesse compaixão. E a atitude daquela mulher, a ação daquela mulher, mesmo Jesus aparentemente dizendo não, mas é um não para testar a fé dela, é um não para levar ela a humilhar-se, a reconhecer que, humanamente falando, não somos dignos, não somos merecedores, como seres humanos que ainda estamos aqui nesta carne. De nós mesmos não merecemos, por nossos esforços, por nossos méritos, nós não merecemos nada deste Deus tão grande, tão misericordioso, tão poderoso. Mas por causa de Jesus, por causa do amor de Jesus, por causa da misericórdia de Cristo, que foi manifestada na cruz do Calvário, Deus, Ele nos torna merecedores das suas bênçãos, bênçãos espirituais, bênçãos na saúde, bênçãos físicas, bênçãos financeiras, ter uma vida abençoada. E isto é um privilégio muito grande, que a nossa atitude, ao nos aproximarmos de Deus, nós venhamos fazer como esta mulher, olhar para Jesus, colocar a nossa fé no sacrifício de Jesus, e por causa do sacrifício de Jesus, nos tornamos merecedores, nos tornamos dignos de milagres extraordinários em nossas vidas. E é isto que eu quero lhe dizer, que por intermédio de Jesus, Deus, Ele te restaura, Ele te cura, Ele te purifica, Ele te levanta, Ele te abençoa, Ele faz o impossível se tornar possível.
Você crê nesta palavra? Você toma posse desta palavra? Então, receba esta palavra. Tome posse desta palavra. Acredite que por causa da atitude de Jesus, que por causa do amor de Jesus, demonstrado para conosco, morrendo por nós, Deus, Ele faz o impossível se tornar possível. Deus faz milagre, Deus cura, Deus restaura. Glória a Deus por isso. Observe que aquela mulher disse: sim, Senhor, eu sei, até os cachorrinhos comem a migalha da mesa que cai do pão, que cai da mesa dos filhos, porque Jesus tinha dito a ela: não é lícito pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Era Jesus dizendo àquela mulher: não, você não pode receber isto. Você não tem dignidade para isto. Em você mesmo não há mérito para isto. Em você mesma não há condições. Em você mesma não tem possibilidade. Mas o Deus a quem manifestou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, por intermédio de Jesus, nos torna merecedores. Não apenas de uma migalha, mas de uma fartura, de um milagre, para a glória de Deus. Continuando o capítulo 15, versículo 20 ao 39, nós vemos a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé dele, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhava, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando o seu discípulo, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos deu à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Milagres e mais milagres. Deus nunca nos pede o que não temos. Deus nunca nos manda fazer o que não podemos. Esta é uma das lições que aprendemos com esta passagem, onde aqueles discípulos, eles estavam com 7 pães e uns poucos peixinhos, para alimentar 4.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Este é o Deus da multiplicação.
Este é o Deus que multiplica. Este é o Deus da provisão. Os discípulos estavam olhando para o deserto e se esqueceram quem estava com eles no deserto. O Cristo, o Messias, o Rei de Israel. Eu não sei qual o teu deserto, mas você não pode esquecer que o Deus que está contigo é maior do que o deserto. Portanto, coloque a sua fé, coloque a sua confiança no Deus do deserto. O Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas no deserto. E o que Ele mandar você fazer no deserto, faça. Porque Ele se responsabiliza. Olha o que os discípulos disseram. Mateus 15, 33. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? Às vezes nós ficamos assim também. Nós ficamos sem saber o que fazer no deserto. E achamos que não temos condição, achamos que não tem jeito, porque nós estamos olhando com o olhar carnal. E eu e você precisamos olhar com o olhar espiritual e enxergar no deserto as infinitas possibilidades que Deus tem para nos abençoar, mesmo no deserto. Creia, receba esta palavra. Consiga enxergar Deus no deserto. E o que Ele mandar você fazer no deserto, faça. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza e o milagre acontece. Você gostou? Eu quero lhe convidar a se inscrever. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, eu lhe convido a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho da notificação, a compartilhar, e assim você estará unindo-se a mim na divulgação da palavra de Deus. Amém? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.